profeta Jeremias, capítulo 18, uma passagem muito conhecida de todos nós, né? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, 1 ao 6, tá bom? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Até aqui. Essa passagem, né, esse texto, ele destaca, acima de tudo, a soberania de Deus. Né? Fala da soberania de Deus, deste poder soberano de Deus sobre todas as coisas, sobre a vida do seu povo, sobre a nossa vida. E existem alguns princípios aqui que vai nos chamar a nos aproximarmos do Senhor e a crescermos também, né, com Ele. E à medida que a gente for falando aqui, os ensinos que eu quero trazer para a nossa vida, a gente vai perceber que o desejo de Deus é que a gente se aproxime dEle, porque o texto fala de graça, o texto fala de misericórdia, o texto fala do senhorio de Deus, o texto fala do trabalho de Deus sobre a nossa vida, sobre a casa de Israel, sobre o povo de Deus, em especial sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um de nós. Apresenta aqui um Deus que é um Deus que restaura as coisas, que é um Deus que nos ama, que é um Deus que perdoa, né? Que é um Deus que busca, que salva, que é um Deus do novo, que, se for preciso, Ele desmancha e faz novo, né? O texto vai trabalhar essas questões usando essa figura do oleiro aqui. Mas eu queria que nós olhássemos aqui algumas lições que a gente já pode aprender aqui na roda do oleiro divino, né? Desse Deus que faz vasos, mas que trabalha em vidas, trabalha em almas, em pessoas como nós, né? E o primeiro versículo diz: Palavra do Senhor que veio a Jeremias. E o primeiro ensino é que a gente deve ter consciência que Deus está interessado em falar conosco, né? Diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias, a palavra do Senhor veio ao profeta. A palavra do Senhor veio porque Deus está interessado em falar com a gente. Deus estava interessado em falar com Jeremias, e Deus estava interessado em falar com Jeremias, e para que Jeremias pudesse falar com outras pessoas também. Então, essa consciência de que Deus está interessado em falar com a nossa vida, em falar com a gente, em falar com cada um de nós, isso mostra o interesse que Deus tem por nós. Porque se nós formos pensar quem é Deus, e pensar que Deus sendo quem Ele é, e nós sendo quem nós somos, Ele se interessa em falar com a gente, que somos pessoas errantes, que somos pessoas que, de acordo com a santidade de Deus, somos pessoas decepcionantes. Nós decepcionamos Deus quase todos os dias, se não nas nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Se Deus fosse viver à base de emoção, Ele viveria entristecido com a gente o tempo inteiro, né? Esse interesse de falar conosco, além de mostrar o interesse que Ele tem pela nossa vida, mostra que Ele é um Deus vivo, que Ele é um Deus que está vivo, pessoal,
presente, intervém, por isso quer falar. Um Deus morto não fala, um Deus distante não tem nada a dizer, mas um Deus vivo e presente, atuante e que intervém, está tão perto da gente a ponto de falar o nosso coração. E Deus falou o coração de Jeremias. E outra coisa, se Deus veio a Jeremias para falar e Deus tem interesse em falar conosco, isso significa que o que Ele tem a dizer é importante. Deus, sendo quem é, para falar conosco, a gente deveria ouvir, porque aquilo que Ele tem para dizer é importante, né? Então, nesse aspecto, nesse ensino, é essa consciência do interesse de Deus em falar conosco, esse interesse de Deus por nós, por servir, por intervir, por estar próximo e pelo conteúdo daquilo que Ele quer falar conosco. É importante. Deus tem falado comigo, Deus tem falado com você, Deus fala com o seu povo, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através das circunstâncias, Deus fala através de pessoas. E a gente deve estar atento àquilo que Deus quer falar conosco. O verso 2 continua aqui: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Depois ele diz: desci à casa do oleiro. O segundo ensino que eu quero tirar aqui é que nós devemos ter a disposição de descer. Ele diz assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Ou seja, Jeremias precisaria ter a disposição para sair do lugar que ele estava e descer à casa do oleiro, segundo a ordem do Senhor. E nós devemos ter a disposição de descer das nossas presunções, muitas vezes de descer das nossas certezas, coisas que nós estamos fechados e tão certos para nós, no nosso coração. E quando nós vamos aprendendo a palavra de Deus e conhecendo a vontade de Deus e aquilo que Ele diz, nós vamos começar a perceber que aquelas certezas que muitas vezes estão no nosso coração não são as certezas que Deus apresenta, e nós precisamos aprender a descer do pedestal e aceitar a certeza de Deus e não a certeza que a gente acha que a gente tem no coração. Muitas vezes essas certezas foram firmadas no nosso coração ao longo do tempo. Às vezes foram firmadas no nosso coração pela admiração que nós tínhamos por alguém que disse, pelo costume, pelos hábitos. Mas quando nos deparamos com a palavra de Deus e Deus diz algo diferente daquilo que para a gente era tão certo, a gente precisa aprender a descer da onde a gente está e aceitar o que Deus está dizendo. A gente precisa, por exemplo, aprender a descer do calor das emoções. Muitas vezes as nossas emoções, o calor das nossas emoções faz com que a gente decida, faz com que a gente fale, que a gente haja, mas a gente precisa aprender a descer e saber que apesar de estar sentindo o que está sentindo, às vezes não é aquilo que Deus espera que a gente sinta. E é difícil muitas vezes deixar as emoções de lado para aceitar as emoções que Deus espera no nosso coração. A gente precisa aprender a descer. A gente precisa aprender a descer das certezas, das nossas certezas que são diferentes das certezas de Deus, como a gente falou. Dispõe-te e desce. Talvez Jeremias pudesse dizer: Senhor, eu estou muito ocupado, agora não dá para eu descer. Senhor, fala o que o Senhor tem para me dizer. Fala aqui mesmo, eu não preciso descer até a casa do oleiro. Pode falar que eu vou compreender o que o Senhor vai dizer. Mas ele precisou ter a disposição para descer, né? A disposição que a gente deve ter no coração. Outro ensino que a gente vê aqui na passagem é que a gente deve lembrar que a gente é de barro, né? Portanto a gente é quebrável. Foi isso que Deus fez. Levou Jeremias à casa do oleiro, vendo o oleiro trabalhar sobre a roda, sobre o barro, ele fazia e o barro desmanchava. E depois Deus disse: assim como é esta obra, assim é Israel na minha mão, assim é o meu povo na minha mão, assim são vocês, assim são as pessoas.
Portanto, a gente deve lembrar que a gente é de barro e a gente é quebrável. A gente se quebra nas nossas emoções. Emocionalmente, muitas vezes a gente se sente totalmente quebrado. Psicologicamente, às vezes a gente se sente totalmente quebrado. A gente não consegue pensar com clareza. Psicologicamente confuso. Psicologicamente adoecido diante da circunstância que a gente passa. E a gente deve lembrar que a gente é de barro e que a gente quebra. A gente quebra emocionalmente, a gente quebra psicologicamente e a gente quebra também na nossa comunhão com Deus. A gente sabe que muitas vezes vivemos fases na nossa vida em que a gente vive fases boas de comunhão com Deus. Fases que a gente louva, que a gente sente um calor todo especial no coração, que a gente canta, que a gente se emociona. E nós também sabemos que, às vezes, dependendo do que passamos ou do que estamos vivendo, tudo aquilo que a gente ouve e canta, às vezes parece que não nos diz nada. Porque a gente é de barro, a gente quebra na nossa comunhão com Deus. Muitas vezes passamos momentos de orações calorosas, marcantes, que a gente lembra com saudade. E em outros momentos a gente lembra que a gente faz um esforço tremendo para orar e parece que a gente levanta e a nossa oração não saiu nem do quarto, nem da sala, nem do teto. A gente deve lembrar que a gente é de barro e a gente é quebrável. E ainda mais, a gente deve lembrar que a gente pode quebrar mesmo estando nas mãos de Deus. Porque foi essa lição que Deus deu para Jeremias. Jeremias, vai, vê a obra do oleiro. Você está vendo essa obra? Assim como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro segundo lhe pareceu, Deus disse, não poderei fazer eu de vós como este oleiro? Ou seja, o barro estava na mão do oleiro e Deus estava dizendo que a nação, o povo dele estava nas mãos dele. E assim como o barro desmanchava nas mãos do oleiro, assim a nação também poderia ser desmanchada nas mãos de Deus. A gente deve saber que a gente pode se sentir quebrado mesmo estando nas mãos de Deus. Porque às vezes a gente pode se enganar que é porque está na igreja, porque confessa ou professa uma fé, ou porque nós conhecemos algo de Deus, lemos a palavra, conhecemos cânticos, cantamos, já temos um certo doutrinamento nas coisas do Senhor, que pelo fato de estar nas mãos de Deus, não virá quebradura nenhuma. Não, mesmo estando nas mãos de Deus, podemos quebrar. Podemos, por exemplo, quebrar e experimentar as nossas limitações. Estando nas mãos de Deus, nos sentirmos limitados com as questões que nós temos que lidar. Nós podemos, por exemplo, estar nas mãos de Deus e quebrar financeiramente. Nós podemos estar nas mãos de Deus e investir no empreendimento e ele não dar certo. Nós podemos estar nas mãos de Deus, buscando ao Senhor, e mesmo estando nas mãos de Deus, ficar desempregado, ficar doente, ficar enfermo, ficar confuso, ficar adoecido por dentro, mesmo estando nas mãos de Deus. Nós podemos estar mesmo nas mãos de Deus e enfrentar uma dificuldade num relacionamento familiar, mesmo crendo em Deus, mesmo servindo a Deus, mesmo lendo a palavra de Deus, mesmo buscando a Deus, nós podemos e devemos lembrar que podemos ser quebrados mesmo estando nas mãos de Deus, mesmo no ministério, mesmo fazendo todas as coisas certas no ministério, mesmo orando pelo ministério, mesmo trabalhando, se esforçando, se doando no ministério e estando nas mãos de Deus, nós podemos não colher os frutos que a gente espera ou esperava colher. A gente deve saber disso, que é aquilo que está acontecendo. Você tem um exemplo clássico da Bíblia
de alguém que estava nas mãos de Deus e foi quebrado nas mãos de Deus. E o nome dele é um nome muito pequenininho, Jó. Não é? Ele sempre esteve nas mãos de Deus e passou o que passou. Outra coisa que a gente aprende aqui nessa passagem, quando Deus manda Jeremias ir à casa do oleiro, é que a gente deve entender que situações em nossa vida são muitas vezes mensagens vivas para outras pessoas. Porque o que aconteceu? Jeremias desceu à casa do oleiro. O oleiro estava trabalhando. O oleiro estava exercendo o ofício dele. O oleiro levantou, foi para o seu local e começou o trabalho dele. Como cada um de nós saímos e vamos para o nosso trabalho. Uns vão para o escritório, outros vão para o banco, outros vão para o comércio, outros vão para o campo, outros vão vender, outros vão fazer qualquer outra coisa. Ele foi para a obra, fazer vaso. E ele, fazendo o vaso, nem imaginava que o que ele estava fazendo era uma mensagem viva para Jeremias. Ele estava trabalhando. Ele poderia estar escrevendo sem saber que naquele ato de escrita dele, aquilo era uma mensagem viva para uma outra pessoa. Assim como nós não sabemos muitas vezes que as situações que a gente está passando na vida são mensagens vivas para outras pessoas que estão observando a nossa vida e nós não estamos sabendo disso. Mensagens vivas para os pais, mensagens vivas para os amigos, mensagens vivas para os irmãos da fé, mensagens vivas para estranhos que estão olhando a nossa vida e aquilo está dizendo alguma coisa da parte de Deus na vida dessa pessoa. O oleiro estava fazendo o vaso, por algum motivo chegava num ponto que não estava bom e ele desmanchava, e ele não imaginava que aquilo era uma mensagem viva para o profeta. Coisas que acontecem na nossa vida, às vezes são mensagens vivas para outras pessoas, né? A gente deve estar sabendo disso. Outra coisa é que como Deus faz a comparação, que assim como o oleiro está trabalhando no vaso, quebra, ele refaz, quebra, ele refaz, a gente aprende e que a gente nunca deve esquecer que Deus não desiste da gente. Quebra, ele refaz. Quebra, ele refaz. Quebra, ele faz de novo. E assim Deus não desiste. Poderia fazer como o oleiro, quebrou, jogava fora, desligava a roda e ia embora para casa. Mas ele não, ele continuou fazendo. E assim, Deus não desiste da gente, nem quando a gente erra, nem quando a gente passa por dificuldade, nem quando a gente passa dificuldade por causa do que a gente errou, nem quando a gente passa dificuldade porque outros erraram com a gente, nem quando a gente passa dificuldade porque a dificuldade apenas chega na vida da gente. Deus não desiste da gente. E é por isso que a gente, apesar de toda a dor, e apesar de todo o choro, e apesar de qualquer outra coisa, a gente se mantém em pé. Se mantém em pé, não porque a gente é forte, simplesmente porque Deus não desiste da gente, né? Então isso é uma bênção na nossa vida. Outro ensino é que a gente deve estar ciente que Deus tem uma obra a realizar em nós maior do que através de nós. Jeremias era um profeta, portanto o profeta é um homem que é um instrumento que Deus usa para realizar uma obra na vida de outras pessoas, certo? O profeta recebe uma mensagem para entregar para alguém. Mas naquele dia, Deus tinha algo muito maior. Deus leva o profeta para a casa do oleiro para ensinar o profeta. Para que o oleiro fosse, naquele momento, o profeta para o profeta. Não é? Então Deus está muito mais interessado. Deus tem uma obra muito maior para realizar em nós do que através de nós.
E às vezes a gente fica preocupado, porque a gente quer ser usado pelo Senhor, e também porque queremos que o Senhor faça alguma coisa através da nossa vida. Mas Deus quer fazer isso, mas mais do que isso, Deus quer fazer algo dentro de nós. Por exemplo, Deus quer formar o caráter de Jesus em nós, para que a gente possa fazer alguma coisa para alguém. Esta coisa será melhor feita se o nosso caráter for mais parecido com o de Jesus. Por isso Deus tem uma obra para realizar maior dentro de nós, que é formar o caráter do Filho, que é nos restaurar à criação original dele. Quando Deus criou Adão, não o criou em pecado. Quando Deus criou Adão, o criou conforme a sua imagem e semelhança, e alguém totalmente submisso e obediente ao Senhor. E o resgate que Deus tem em nós de fazer-nos parecido com os seus filhos, com o seu Filho Jesus, é trazer essa imagem original, essa obra original de volta na nossa vida. Fazermos o que éramos antes da queda. Esse é o objetivo de Deus. E também, como o oleiro que faz o vaso, ele deixa as marcas da sua mão no barro, Deus quer deixar as marcas dele na nossa vida, realizando as coisas dentro da gente. Quando a gente olha para o passado, olha um pouco para trás e vê as coisas que Deus já fez na nossa vida, não olhe só o que foi feito. Lembre que além do que foi feito, ficaram sinais da mão de Deus em você. Ficaram sinais da mão de Deus na gente. Outro ensino que a gente deve ter em mente, que há lições que nós aprendemos só à moda de Deus. Sabe por quê? É aquilo que eu falei. Deus vai dizer o seguinte: o que é que Deus ensinou para Jeremias? Uma coisa muito simples. Quer ver? Está no verso 6. Olha como é simples o que Deus ensinou. Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Não foi essa a mensagem que Deus disse para Jeremias? O que Deus disse para Jeremias? Jeremias, está vendo esse barro na mão do oleiro? Assim é vocês na minha mão. Eu pergunto, essa mensagem que Deus deu para Jeremias, Jeremias precisaria sair da casa dele? Deus não poderia ter falado com Jeremias sentado no sofá? Deus não poderia ter falado isso aqui para Jeremias sentado na cadeira? Ou sentado na mesa ali, junto à mesa? Deus não poderia falar assim: Jeremias, quero te falar uma coisa. Você sabe quando o oleiro faz o vaso? Assim é vocês na minha mão. Não é? Não precisava Jeremias sair da casa dele e ir até a casa do oleiro. Mas há lições que nós só aprendemos à moda de Deus. Deus quis que Jeremias saísse da casa, fosse à casa do oleiro, visse com seus olhos, para que houvesse um impacto no coração de Jeremias. Porque aqui nós estamos lendo isso aqui não é uma coisa do dia a dia nosso. Você vai encontrar lá no interior do nosso país, ou lá no norte do nosso país, no nordeste do nosso país, alguma coisa assim, mas você não encontra aqui casa do oleiro aqui perto. Mas no tempo de Jeremias, isso era como um barbeiro, cabeleireiro hoje na cidade. Tem lugar que tem 3, 4 na mesma calçada. Então era uma coisa que Jeremias sabia demais, sabia o que significava. Mas Deus o leva até lá, porque Deus tinha algo para ensinar de uma maneira especial. Então há lições que a gente aprende somente à moda de Deus. Deus poderia apenas ter dito isso e Jeremias entenderia, mas Deus queria o impacto no coração do profeta. E por último, o que você vê aqui, Deus falando que
o barro é a casa de Israel, que o barro é o povo dele e que Deus desmancha e faz de novo, isso ensina que o prazer de Deus não está no castigo, mas no arrependimento e no fazer novo na nossa vida. Porque Deus poderia falar o seguinte, que o prazer dele estava, mostrar que o prazer dele estava em pegar aquele barro e desmanchar aquele vaso que não saiu do jeito que ele queria e pegar aquele monte de barro e jogar num canto e acabou a história. Não, mas Deus estava mostrando que ele desmanchava e refazia, desmanchava e refazia. Isso significa que o prazer de Deus não está no castigo, mas está em fazer algo novo na nossa vida. O prazer de Deus não está no castigo, o prazer de Deus está no arrependimento. O prazer de Deus está em fazer algo novo na nossa vida. Então eu queria deixar essa palavra para o nosso coração, porque assim é a nossa vida na roda do oleiro, na roda do oleiro divino. Deus tem, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, esse plano de trabalhar na nossa vida para fazer o melhor na nossa vida. Amém? Não sei, talvez você esteja na roda, talvez você esteja sentindo o amasso de Deus, talvez algumas coisas estão desmontando, pode ser que isso esteja acontecendo, mas se é a mão dele que está fazendo, você saiba disso, ele vai fazer algo melhor. Amém? Pai querido, eu te louvo pela tua palavra, porque é tão bom estar nas mãos do Senhor. É verdade que muitas vezes dói, é verdade que muitas vezes, Senhor Deus, chega num ponto em que as coisas se desfazem, mas quando estamos nas mãos do Senhor, nós sabemos que o produto final, o produto que está no teu coração e na tua mente, é fazer algo melhor na nossa vida. Às vezes muito diferente do que nós pensamos. Às vezes até diferente do que nós queríamos. Mas certamente será melhor. Assim nós confiamos, ó Deus, e agradecemos, porque o prazer do Senhor não está no castigo. O prazer do Senhor não está na dor. O prazer do Senhor está em fazer algo muito melhor, muito mais útil e bonito nas tuas mãos. Nos entregamos nossas causas diante do Senhor. Nos ajude a sermos um barro maleável nas mãos do Senhor. Nos ajude, Pai, a compreender e nos entregarmos nas mãos do Senhor e aguardarmos o tempo do Senhor de realizar um instrumento valioso conforme o teu coração. Abençoa cada um aqui, Senhor. Leva-nos debaixo da tua paz. Muito obrigado, Deus, porque é muito bom estar nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço ao seu irmão.